Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Como nunca antes visto, o general Mourão, ele mesmo, o senador, resolveu se manifestar, citou um ano do governo de Lula, revelou toda a verdade e as bombas que estão acontecendo no nosso Brasil, que a mídia tradicional não mostra, mas aqui eu vou mostrar tudo para vocês de primeira mão, e ainda citou Alexandre de Moraes. E logo depois eu vou trazer para vocês uma decisão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT em relação aos presos do dia 8 de janeiro que vai deixar vocês chocados. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias interessantíssimas para vocês, deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Maria Aparecida, de São Paulo, capital. Muito obrigado, Maria, pelo carinho. Mas sem mais enrolação, vamos às notícias. Já vamos começar com essa decisão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mostrando que realmente eles estão com perseguição ferrenha àqueles que apoiaram Bolsonaro. E olhem esta notícia. Lula vai excluir condenados no 8 de janeiro do indulto natalino. É isso mesmo que vocês escutaram. Até o fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT deve baixar o indulto natalino, que exclui condenados por crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. A informação é do site UOL. Mas lembramos que Lula deu o indulto na época para Cesare Battisti. Vocês lembram disso? Pois bem, mas deixou de fora aqueles do 8 de janeiro. Por quê? Porque são apoiadores do presidente Bolsonaro e, segundo eles, estão cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito. Até então eu nem sabia o que era isso, mas agora isso vem dizendo que é crime, né, gente? Então, são pessoas sem foro privilegiado, sendo julgadas na última instância do STF, e a quem recorrer? Se já é em última instância, como eles vão pedir para aqueles que estão julgando, dando 17 anos, até mesmo como crime hediondos, porque tem pessoas que não pegam tantos anos de prisão, mesmo cometendo crimes horrorosos, estarrecedores, mas essas pessoas com a Bíblia na mão, essa sim, pegando até 17 anos de prisão. E a quem eles vão recorrer? Não tem a quem recorrer, né? E Lula, podendo ter a oportunidade de fazer algo bom para o Brasil, mas não, mostrando realmente que quer de todas as maneiras acabar com aqueles que apoiam Bolsonaro. Assim ficarão de fora do benefício réus sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal por participação dos atos do 8 de janeiro. O Supremo já condenou 30 executores dos atos em Brasília. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. E é por essas e outras, e também pelo que está fazendo com o nosso Brasil, que o senador Hamilton Mourão resolveu se manifestar. E ele subiu o tom, e como nunca antes visto, foi o discurso mais forte do senador, do general Hamilton Mourão. Como nunca havia feito, o general Mourão diz que o TSE interferiu e sobe o tom em defesa dos presos do 8/1. É isso mesmo. O nosso governo atua dentro de uma visão de sul global ou terceiro mundista, né, sem impor efetivamente aquilo que é e o que nós somos em termos de não só da conservação do meio ambiente, mas de produção de energia limpa. Aqui no nosso país, esse ano, né, inicia ainda sob o trauma da eleição que ocorreu ano passado, com a questão do voto auditável, a questão da forma como o Tribunal Eleitoral interferiu durante a campanha, mas, conforme disse no pronunciamento que fiz ainda como vice-presidente da República no final do ano passado, era um novo governo que se iniciava, mas não uma mudança de regime. Ocorre o 8 de janeiro, uma manifestação que se inicia pacífica por um grupo pequeno. Até hoje, procurem, senhoras e senhores, em algum organismo de imprensa, algum relato que fale sobre o número de pessoas que estavam na rua naquele dia.
Eu já vi manifestação por esse país afora. E aquela manifestação não era de grandes proporções. Lamentavelmente, alguns a fizeram degenerar em uma baderna. Agora, senhoras e senhores, tem que ficar claro uma coisa: baderna não é golpe de Estado. Realmente, baderna é baderna, né? E baderna tem que ser julgado de outra maneira, mas tem pessoas pegando, como eu mostrei para vocês, 17 anos de prisão. Então, realmente, o senador tem toda a razão. O que eles estão fazendo com o povo brasileiro e apoiadores de Bolsonaro é gravíssimo. E ele vai citar Bolsonaro, explicando que realmente a perseguição é contra ele. Vejam. Golpe de Estado é algo muito diferente. Tem força na rua, tem tiro, tem morte, e isso não ocorreu no dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas presas vêm sendo submetidas a um processo que pode ser tudo, menos o devido processo legal que existe no nosso país. É verdade. Em vez de serem julgadas pelo juiz natural da primeira instância, estão sendo julgadas na última instância. Não tem a quem recorrer. Penas muito piores do que qualquer estuprador, assassino que a gente vê por aí. Só nos resta o projeto que colocamos de anistia, com uma forma de colocar esse rio de volta no seu curso. O governo que assumiu colocou como palavra de ordem união e reconstrução. Não vemos a busca da união. Vemos, muito pelo contrário, a perseguição implacável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um dos criminosos, ou genocida, como foi chamado por diversas vezes, e aí o termo genocídio, ele perde totalmente aquilo que ele significa. Vem aparelhando novamente estatais e todos os ramos do governo. Ou seja, todo aquele filme que nós vimos há tempos atrás e que levaram ao país a sua maior recessão, vem sendo desenrolado novamente, não é? Num dia da marmota, não é? Vamos lembrar daquele filme que o camarada acordava todos os dias e começava tudo novamente. É o dia da marmota. Este é o governo do dia da marmota. Uma visão atrasada com aquele modelo do gasto é vida. Gente, ele vai revelar o gasto que o Brasil está tendo com o governo Lula e vai deixar vocês chocados. É muito dinheiro envolvido. Vocês não têm noção o quanto o nosso Brasil está no vermelho. E agora o senador vai revelar tudo para vocês verem que um ano de mandato de Lula está levando o nosso país de passos largos, infelizmente, para uma Venezuela. Sem entender que para gastar a gente tem que ter recurso. E de onde o governo arranca recurso, senador Exalci? Arranca dos impostos que ele extrai do bolso de cada um de nós. E acha que com esse gasto ele vai levar o país a um futuro organizado. Avanços que destravaram a economia no passado vêm sendo contornados. Lei das estatais, marco do saneamento, o que obriga o tempo todo a nós que estamos aqui dentro do Congresso Nacional a nos contrapormos a este retrocesso. O governo promove a insegurança. A insegurança, olhamos calmamente como está a segurança pública no país. Podemos sair às ruas tranquilamente, sem olhar para trás? Jamais. Qual é a política do governo? Eu vi o atual ministro da Justiça. Lembrando que o Brasil está um caos, a criminalidade tomando conta de tudo como nunca antes foi visto. Quanta diferença do governo Bolsonaro. E quem é o ministro da Justiça do momento? Flávio Dino, que foi indicado para o STF. Portanto, vocês acham que ele vai se preocupar com o povo brasileiro lá? Não, o plano dele já está arquitetado e não é bom para nós, o povo brasileiro.
Isso já, vamos dizer assim, sabatinado e votado e eleito, né, para ser um novo ministro da Suprema Corte, com um plano que, no caso da Amazônia, ele vai colocar 34 bases na Amazônia. Eu gostaria de saber como. Nós, no Exército Brasileiro, levamos uns 30 anos para colocar 32 pelotões espalhados pela Amazônia. Eu quero ver como é que ele vai colocar 34 bases. Aonde elas estarão localizadas, quem vai mobiliar, né? Como será mantido isso aí, porque eu sempre lembro, cimento e tijolo é muito fácil. O problema é o prosseguimento. É aquilo que em linguagem militar chamamos de conquistar e manter. Lembro também, em termos da insegurança, o marco temporal. É uma discussão bizantina essa. A Constituição é clara. Grupos indígenas que ocupavam terra até a data da promulgação da Constituição e que comprovam que ocupavam aquela terra, têm pleno direito a ela. E o pleno direito não significa que eles têm que morrer de fome naquela terra, porque o próprio artigo 231 da Constituição diz que as riquezas existentes nas terras indígenas podem ser exploradas por autorização do Congresso Nacional e de acordo com a lei. Temos que fazer a lei. O indígena não pode viver na miséria. Essa visão atrasada compromete a nossa soberania sobre uma região que é 60% do nosso território e que termina por ser vendida à sanha dos lobbies ambientalista e indigenista, cuja única finalidade é mascarar o interesse que as grandes potências têm em manter intocada a Amazônia com uma reserva para o futuro. Mas para o futuro dos brasileiros e das brasileiras, não. Não, vejam, olha o que eles estão fazendo com a nossa Amazônia. Realmente, já era de se esperar, mas eu, Renata, particularmente achei que ia demorar um pouco mais, mas não, eles estão escancarando, é como se eles tivessem pressa em acabar direto e rapidinho com o nosso Brasil. Para o futuro deles. Eu volto à crise fiscal. Agora é o perigo. Esse governo foi eleito e recebeu um presente do Congresso, que foi a PEC assinada em dezembro do ano passado, que ficou conhecida como PEC da gastança, e que colocou na mão do governo de cara mais 160 bilhões de reais para que tivessem condições de executar aquilo que prometeram. Bem, pretendiam chegar ao final desse ano com 1% de déficit, algo em torno de 100 bilhões. Vão chegar com o dobro. Vão chegar com 200 bilhões de déficit. Olha, gente, é muito dinheiro, mas vem mais. Qual é o resultado disso? Não há. O resultado é o aumento da dívida. E por que essa questão da dívida é tão fundamental? Porque, senhoras e senhores, eu estou falando de déficit aqui numa conta de padeiro. É aquele de receita e despesa. Não estou colocando os juros pagos sobre essa dívida. Porque quanto mais déficit fizermos, mais juros vamos pagar. Hoje, somando juro e o déficit nominal, nós vamos chegar a 800 bilhões de reais, que é 7,5%, quase 8% do nosso produto interno bruto. É muito dinheiro. Precisamos reduzir a dívida. E só se reduz a dívida, e as senhoras e senhores que estão em casa sabem que só reduz a sua dívida se eu tiver um superávit que pouco a pouco eu vou amortizando aquilo que eu estou devendo. Todos nós sabemos que temos que parar no gasto, né? Frear. Mas não é o que está acontecendo. Eles simplesmente gastam em viagens luxuosas, com enxovais, que nem a Janja quer, com linha egípcia, mas ficar em hotéis caros, gastar com roupas caras, bolsa, gravata. Enquanto isso, nós temos que trabalhar duro para poder pagar o luxo do governo.
Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. E olha quanto dinheiro envolvido. Enquanto Bolsonaro entregou tudo no azul, Lula vai deixar o primeiro ano em um vermelho muito mais alto do que nós poderíamos imaginar. Chega a ser surreal. Mas há uma luz no fim do túnel. E olha esta notícia. Senador apresenta PEC para anistiar presos do 8 de janeiro e que pode alcançar Bolsonaro. É isso mesmo. Proposta de autoria de Márcio Bittar quer pôr um fim à perseguição que vem sendo perpetrada contra inúmeros cidadãos brasileiros e principalmente a Bolsonaro, né? O senador Márcio Bittar, do União Brasil, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para anistiar os presos do 8 de janeiro. Paralelo à PEC, Bittar está em discussão no Congresso Nacional a um projeto de lei do senador Hamilton Mourão, que falou agora há pouco, também para anistiar os presos do 8 de janeiro. Além disso, a PEC também propõe restaurar os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis, que é o caso de Bolsonaro, em face de atos relacionados às eleições de 2022. Se aprovada, a PEC pode pôr o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta no jogo xadrez político. Para uma PEC ser admitida, ela precisa de 308 votos dos 513 deputados e 49 votos dos 81 senadores. Então, vamos pressionar nossos deputados e senadores para que isso realmente aconteça. Bolsonaro volte novamente para o jogo da política e o Brasil volte a sorrir, porque com essa situação que agora o senador trouxe para nós podemos perceber o quão grave é isso que está acontecendo no Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta muito esse vídeo e compartilha no grupo de WhatsApp, porque assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.